Sabe aquele momento da vida em que tudo parece calmo demais, até silencioso demais? Foi assim que eu me senti aos 52 anos. Divorciada há alguns anos, recém-aposentada, minha rotina tinha se transformado em um ciclo previsível de manhãs preguiçosas, cafés solitários e tardes vazias em casa. Eu estava acostumada a essa solidão, mas, no fundo, sentia falta de algo que não sabia nomear. Não era apenas companhia, era aquela sensação de ser vista, desejada, sentida por alguém de maneira intensa. Nunca pensei que voltaria a sentir isso. Achava que meu coração já tinha se acomodado, que aquele fogo que eu sentia na juventude tinha se apagado, substituído por uma calmaria quase cômoda. Mas a vida, como sempre, gosta de nos surpreender quando menos esperamos. Foi numa tarde de domingo que ele apareceu. Um homem charmoso, com um sorriso que parecia conhecer os segredos do mundo, e olhos que carregavam uma mistura de mistério e intensidade. Sabe aquele frio na barriga que você acha que nunca mais sentiria? Pois foi exatamente assim que ele me olhou pela primeira vez. Meu corpo inteiro reagiu antes da mente, como se lembrasse de algo que eu tinha esquecido há décadas. Ele não disse nada demais naquele encontro. Apenas conversou, com uma atenção que parecia exclusiva, como se cada palavra que eu dissesse fosse preciosa. O simples fato de estar ali, me ouvindo, sorrindo, me olhou, me fez sentir viva novamente. E, por um instante, esqueci o silêncio da minha casa, os anos de rotina, a monotonia que havia me engolido. Eu não sabia quem ele era completamente, nem quanto tempo ficaria na minha vida, mas havia algo irresistível na forma como ele se movia, como falava, como me fazia rir sem esforço. E, sem perceber, percebi que estava curiosa, empolgada, ansiosa. Sentimentos que eu não sentia há muito tempo. Naquele momento, percebi que a vida aos 52 ainda podia me surpreender. Ainda podia incendiar meu coração de uma maneira que eu pensava ser impossível. E, naquele instante, senti que talvez, só talvez, estivesse prestes a recomeçar. Nos dias que se seguiram àquele primeiro encontro, não conseguia tirar da cabeça o jeito como ele me olhava. Era como se enxergasse algo que eu mesma havia esquecido existir dentro de mim. Cada mensagem que ele enviava, cada ligação inesperada, parecia carregar uma eletricidade que me atravessava inteira. Nos encontramos novamente em um café pequeno, escondido numa rua tranquila da cidade. Ele chegou atrasado, como sempre com um sorriso torto e olhos que pareciam brilhar de propósito só para mim. Quando nossos olhares se cruzaram, senti um arrepio percorrer a espinha. Sabe quando alguém parece estar em perfeita sintonia com cada suspiro seu? Pois foi exatamente assim. Não eram gestos grandiosos ou palavras dramáticas. Eram sutilezas, a forma como ele empurrava levemente a xícara de café em minha direção, como seu olhar demorava apenas o suficiente para me fazer sentir especial, e a maneira como suas mãos tocavam as minhas por um instante que parecia durar eternidades. Cada toque despertava lembranças de emoções que eu tinha enterrado há anos. Conversávamos sobre coisas triviais, livros, viagens, a rotina da vida. Mas a intensidade vinha do não dito, do silêncio carregado de significado entre as palavras. Cada risada dele era uma melodia que parecia harmonizar com o meu coração. Cada olhar, cada gesto, fazia meu peito disparar de uma forma que eu acreditava ter esquecido. Eu tentava me conter, sabia que ainda estava me conhecendo, sabia que a vida tinha seus limites, mas havia algo nele que quebrava todas as barreiras que eu me impusera. Sentia uma mistura de surpresa e desejo, um calor que subia devagar, mas que não podia ser ignorado. Naquele dia, caminhamos pelo parque depois do café. O sol se escondia lentamente, tingindo o céu de tons dourados e rosados. Ele pegou minha mão sem avisar, e meu corpo inteiro reagiu. Não era apenas o toque físico, era a confirmação de que eu ainda podia sentir, que ainda podia me entregar, que meu coração ainda sabia o que era pulsar com intensidade. Cada palavra dele parecia gravada no meu peito, e eu mal podia respirar sem sentir o coração acelerado, pensei, sem conseguir dizer em voz alta. Era como se cada olhar, cada gesto, cada silêncio entre nós tivesse sido cuidadosamente calculado para reacender algo que eu julgava ter desaparecido. Quando nos despedimos naquela tarde, senti uma mistura de alegria e ansiedade. Queria estar com ele, mas também sabia que precisava manter algum controle sobre o que estava sentindo. Ainda assim, não podia negar. Algo dentro de mim havia despertado. Algo que me lembrava que, mesmo aos 52 anos, eu ainda podia me apaixonar, ainda podia ser surpreendida pelo inesperado.
E assim, sem perceber, ele começou a ocupar meus pensamentos em cada instante do dia. Um toque, um olhar, um sorriso, pequenas faíscas que, juntas, começavam a incendiar meu coração novamente. Era intenso, inesperado e, ao mesmo tempo, absolutamente irresistível. Nos dias seguintes, percebi que algo havia mudado dentro de mim. Ele não estava mais presente apenas nos encontros, mas em cada canto do meu dia. Mensagens de bom dia, chamadas inesperadas no trabalho, pequenos recados de atenção. Era impossível ignorar aquela presença constante. Meu coração se incendiava a cada toque, a cada olhar, 3 vezes ao dia. No começo, senti-me lisonjeada, encantada por toda aquela atenção. Era como se, depois de tantos anos, alguém finalmente enxergasse cada pedaço de mim, cada pequeno detalhe que eu acreditava irrelevante. Mas, conforme a rotina se intensificava, a chama que ele acendia começou a se misturar com um certo peso, uma tensão que eu não sabia exatamente como lidar. Eu me via respondendo rapidamente às mensagens, sorrindo para cada ligação, ansiando pelo próximo encontro, mesmo quando sabia que precisava de espaço para mim mesma. Era um jogo delicado entre desejo e prudência, entre curiosidade e cautela. O fogo que ele despertava em mim era inegável, mas, ao mesmo tempo, estava começando a queimar minhas reservas internas. Será que estou cedendo demais? Ou será que simplesmente estou me permitindo sentir novamente? Me perguntava. Era difícil separar a excitação da necessidade de proteção emocional. A intensidade dele me encantava e me assustava ao mesmo tempo. Eu sentia que poderia me perder naquele turbilhão de atenção e emoção se não mantivesse algum controle. Cada encontro trazia uma mistura de prazer e ansiedade. Um olhar dele e eu era capaz de esquecer o mundo ao redor. Uma palavra carinhosa e sentia meu coração pulsar com força, lembrando-me que ainda podia me sentir viva. Mas, à noite, quando a casa se aquietava e eu refletia sobre tudo, sentia a tensão crescer. 3 vezes ao dia, 3 momentos que me lembravam o quanto minha rotina havia mudado, e o quanto eu ainda precisava me equilibrar. Mesmo assim, não conseguia resistir. Havia algo irresistível na forma como ele parecia me entender sem que eu precisasse dizer nada, na intensidade silenciosa que carregava em cada gesto. Era uma dança de olhares, palavras e sorrisos, uma coreografia que eu ainda estava aprendendo a acompanhar. Em meio a esse turbilhão, comecei a perceber minhas próprias limitações. Precisava de tempo para respirar, para refletir sobre o que tudo aquilo significava. Eu sabia que podia me deixar levar, mas também sabia que deveria respeitar meus próprios limites, meu próprio ritmo. E, assim, aprendi a navegar entre a chama e o controle. Cada toque, cada sorriso, cada presença dele me incendiava de desejo e emoção, mas também me lembrava de quem eu era, de que mesmo no fogo da paixão, ainda precisava manter um pouco de mim mesma intacta. Era impossível ignorar aquela presença constante. Meu coração se incendiava a cada toque, a cada olhar, 3 vezes ao dia. E eu sabia, com clareza silenciosa, que precisaria decidir até onde aquela chama poderia me levar. Com o tempo, aquela chama que ele acendia em mim começou a se tornar um dilema silencioso. Eu amava a sensação de ser desejada, de sentir meu coração bater acelerado, mas uma voz interna começou a sussurrar preocupações que eu não podia ignorar. Sabe quando o coração quer algo que a cabeça grita para recusar? Eu estava exatamente ali. Cada mensagem dele, cada olhar intenso, era uma mistura de alegria e inquietação. Uma parte de mim queria se entregar, sentir cada momento, cada emoção. Mas outra parte sabia que precisava manter limites, não apenas por mim, mas pela minha própria paz emocional. Comecei a perceber que aquela intensidade constante me deixava vulnerável. Minha mente estava sempre girando, imaginando o próximo encontro, revivendo cada toque e cada gesto. A excitação que antes me fazia sorrir agora trazia uma ansiedade silenciosa, um peso que eu não esperava carregar. Era estranho sentir-se culpada por desejar algo, por sentir aquela atração. Mas a culpa veio com perguntas inevitáveis. Será que estou me permitindo demais? Será que estou esquecendo de mim mesma? Até que ponto posso ceder sem me perder? Cada dúvida me corrói por dentro, deixando meu coração dividido entre prazer e prudência. Passei a observar minhas próprias reações com uma atenção que nunca tive antes. Cada sorriso dele me fazia tremer, cada toque me lembrava que ainda podia me sentir viva, mas também que minha vulnerabilidade estava exposta.
A paixão vinha junto com um alerta silencioso de que eu precisava tomar cuidado. Era como caminhar sobre uma corda bamba entre desejo e consciência. Eu não queria perder aquele fogo que ele despertava, mas também não podia ignorar a necessidade de me proteger. A tensão entre o que meu coração pedia e o que minha mente exigia tornou-se quase insuportável. E, em meio a tudo isso, percebi algo importante. Eu precisava me conhecer novamente, reconhecer meus limites e minhas vontades, antes de ceder completamente à intensidade dele. Não se tratava apenas de recusar ou aceitar, mas de compreender o que eu realmente queria para mim, de forma honesta e respeitosa. A cada instante, aprendia que o desejo é poderoso, mas a consciência e o respeito por si mesma são ainda mais. E assim, naquele dilema silencioso, comecei a descobrir não apenas o que sentia por ele, mas quem eu era, e o quanto precisava equilibrar o fogo da paixão com a serenidade do coração. Chegou um momento em que não pude mais ignorar o que sentia. A intensidade dele, antes deliciosa, começava a pesar sobre meu peito como uma chama que não sabia mais controlar. 3 vezes ao dia, mensagens, ligações, encontros, meu coração vibrava de emoção, mas também se sentia exausto. Eu me via ansiosa, esperando cada toque, cada palavra, como se minha própria vida dependesse daquilo. E, no entanto, a cada instante, sentia um peso crescente. Será que estava me entregando demais? Será que a emoção constante estava sugando minha própria essência? Senti um nó na garganta que não passava. Cada sorriso dele, cada gesto carinhoso, que antes me fazia levitar, agora me lembrava que eu precisava de espaço, de limites. O fogo que ele acendia em mim já não era apenas excitante, estava se tornando avassalador. Não podia mais continuar assim. 3 vezes ao dia era demais para meu coração e minha alma. Cada vez que tentava me acalmar, outra mensagem chegava, outro olhar intenso me lembrava do desejo que ele despertava, e eu sentia meu corpo e mente à beira do colapso emocional. Foi quando percebi que precisava agir. Eu precisava encontrar minha própria voz, minha própria força, antes que a intensidade dele me consumisse por completo. Não se tratava de afastamento ou rejeição, mas de afirmar meus limites, de lembrar a mim mesma que ainda tinha controle sobre meus sentimentos e minha vida. Respirei fundo e senti o coração batendo tão rápido que parecia querer me dominar. Pensei em cada palavra, em cada gesto que eu faria para que ele entendesse que precisava de equilíbrio. Era assustador, mas ao mesmo tempo libertador. Perceber que podia assumir o comando da minha própria história. Ao encontrá-lo naquela tarde, senti o turbilhão de emoções. Ele sorriu como sempre, iluminando a sala com aquele olhar que parecia ler meus pensamentos. Mas eu estava pronta. Olhei em seus olhos, e com a voz firme, disse: "Preciso que você desacelere. Precisamos dar um tempo para que eu consiga respirar, para que eu consiga sentir tudo isso sem me perder." O silêncio que se seguiu foi pesado, quase ensurdecedor. Mas havia também uma sensação de alívio, de que finalmente eu tinha colocado minha própria vida de volta nas minhas mãos. Ele assentiu, compreendendo, e de repente tudo parecia mais leve. Não era o fim do que sentíamos, mas o começo de um equilíbrio que eu precisava desesperadamente. Naquele instante, percebi algo fundamental. Coragem não é não sentir medo, é agir apesar dele. E eu finalmente estava agindo. Meu coração ainda vibrava, mas agora com uma certeza serena de que eu podia controlar a intensidade daquilo que me consumia. Respirei fundo antes de entrar na sala. Meu coração ainda batia rápido, mas havia uma determinação que eu não sentia há meses. Era hora de falar, de colocar em palavras o que meu corpo e minha mente vinham tentando me dizer há dias. Ele me olhou com aquele sorriso suave, como se soubesse exatamente o que eu estava pensando. Eu hesitei por um instante, sentindo a vulnerabilidade que vinha junto com a decisão de me expressar. Mas então pensei, não posso continuar me perdendo nessa intensidade sem dizer o que sinto. Eu preciso que você pare. Pelo menos por agora, comecei, a voz trêmula, mas firme. Senti cada sílaba pesar no ar, carregada de emoção, medo e coragem ao mesmo tempo. Era estranho expor meus limites depois de tantos dias vivendo na excitação constante da atenção dele, mas eu precisava fazer isso por mim. Ele ficou em silêncio por um instante, apenas me observando. Não havia julgamento em seu olhar, apenas uma paciência que me acalmou imediatamente. Respirei fundo novamente e continuei. Sabe, não é que eu não queira você ou que não goste de tudo isso. É só que 3 vezes ao dia é demais para meu coração e minha alma. Eu preciso sentir tudo isso sem me perder,
sem esquecer de quem eu sou. Ele se aproximou devagar, parando a poucos passos de mim, e segurou minhas mãos com delicadeza. Eu entendo, disse ele, e seu tom era genuíno, terno. Não quero que você se sinta sobrecarregada. Eu quero que isso seja bom para você, para nós. Eu respeito seus limites. Naquele momento, senti um alívio imenso. Toda a tensão que eu carregava parecia dissolver-se em silêncio e compreensão. Finalmente, eu podia respirar, finalmente, eu podia sentir que ainda havia espaço para a emoção sem que ela me dominasse por completo. Ficamos ali, em silêncio, segurando as mãos um do outro, sentindo que o mundo lá fora podia esperar. A vulnerabilidade não era fraqueza, era coragem. E, pela primeira vez, percebi que estabelecer limites também podia ser um ato de intimidade, de confiança profunda. Senti lágrimas quentes escorrerem, mas não eram de dor, eram de alívio. Alívio por ter falado, por ter sido ouvida, por ter a coragem de me colocar em primeiro lugar. Ele sorriu novamente, um sorriso que dizia: estamos juntos nisso, mas no seu ritmo. E naquele momento, algo mudou. A intensidade daquilo que sentimos ainda existia, mas agora havia espaço para equilíbrio, para respeito mútuo e para uma conexão que não ameaçasse me consumir. Eu respirei fundo, sentindo meu coração desacelerar, e pensei: talvez, depois de tudo, esse fosse o verdadeiro recomeço. Um recomeço em que a paixão e a segurança pudessem coexistir, e eu finalmente pudesse sentir que, aos 52 anos, ainda era capaz de viver amor intenso sem perder minha própria essência. Nos dias que se seguiram à nossa conversa, senti uma leveza que há muito não experimentava. A intensidade continuava presente, mas agora havia equilíbrio, respeito e, sobretudo, consciência. Pela primeira vez em muito tempo, percebi que podia sentir desejo e emoção sem me perder no caminho. Sentei-me sozinha na varanda uma tarde, o sol tingindo o céu de tons dourados e suaves, e deixei que meus pensamentos viajassem por tudo que havia vivido. Revi cada gesto, cada olhar, cada momento em que meu coração se incendiou. E então entendi: não era errado sentir, não era errado desejar, mas era essencial conhecer meus próprios limites. Aprendi que o coração pode se incendiar a qualquer idade. Mas é preciso saber quando apagar a chama, quando deixar que ela queime apenas o suficiente para iluminar, sem consumir a nós mesmos. Eu não era mais aquela mulher que temia a solidão ou escondia suas emoções. Eu tinha 52 anos, experiência de vida, e ainda podia me apaixonar, ainda podia me surpreender, ainda podia sentir a intensidade do amor sem me perder. Aquele relacionamento, com sua intensidade quase avassaladora, me ensinou mais sobre mim mesma do que qualquer outro momento da minha vida. Descobri que é possível unir desejo e consciência, paixão e prudência, emoção e respeito próprio. Que ser vulnerável não significa ser fraca, mas sim corajosa o suficiente para se colocar em primeiro lugar, sem negar o que sente. Enquanto observava o sol se pôr, percebi que cada encontro, cada toque, cada momento de tensão e ansiedade tinha sido um aprendizado. Havia descoberto que a vida pode reacender emoções há muito adormecidas, que ainda é possível sentir borboletas no estômago, arrepios inesperados e aquela chama que aquece o peito. Mas também aprendi que a verdadeira maturidade está em saber equilibrar esse fogo, sem deixar que ele consuma a nossa essência. Senti uma gratidão profunda por ele, por ter me mostrado que o desejo e a paixão não têm idade, mas também por me permitir estabelecer limites, respeitar meu espaço e preservar minha autonomia. Havia força em admitir que precisava de equilíbrio, e beleza em perceber que podia amar e ser amada sem perder o controle da minha vida. E assim, encerrei aquele capítulo com serenidade e confiança. Não como alguém que se resignou, mas como alguém que se reencontrou, que aprendeu a navegar entre emoção e consciência, que entendeu que o amor pode ser intenso, apaixonado e seguro ao mesmo tempo. Sentei-me, respirei fundo e sorri para mim mesma. Havia descoberto algo que muitas pessoas demoram a perceber. A idade não apaga a capacidade de se apaixonar, mas a sabedoria nos ensina a cuidar do coração, a preservar a alma e a viver cada emoção com intensidade consciente. E, no silêncio daquela tarde, conclui: a vida continua surpreendente, mesmo aos 52 anos, e cada nova chama que surge é uma oportunidade de aprendizado, de prazer, de crescimento. Aprendi a valorizar o desejo, mas também a respeitar meus próprios limites. E talvez, no fim das contas, esse seja o maior presente que a experiência e o amor podem nos oferecer. O tempo passou, e com ele veio algo que eu há muito não sentia: equilíbrio. Não era apenas sobre o desejo ou a paixão,
mas sobre mim mesma, meu coração, minha mente, minha vida. Aprendi a sentir, a me entregar, mas sem perder a paz que conquistara com tanto esforço. Ele continuava presente, mas de uma maneira que respeitava meus limites e meu espaço. Não mais 3 vezes ao dia, não mais intensidade avassaladora que me deixava vulnerável demais. Agora, cada encontro, cada mensagem, cada gesto de carinho era apreciado com consciência, com prazer, sem medo de me perder. Sabe aquela sensação de caminhar na beira de um rio calmo, sentindo a água tocar os pés e sabendo que pode mergulhar a qualquer instante sem se afogar? Assim era a nossa relação agora. Podia sentir o calor dele sem perder minha própria paz, e isso é liberdade. Nosso vínculo tornou-se mais profundo do que antes. Havia cumplicidade, respeito e uma ternura que só se constrói quando 2 corações aprendem a coexistir de forma saudável. Eu já não me sentia arrastada pelo desejo, mas sim guiada pela escolha consciente de estar com ele, de desfrutar de cada momento sem sacrificar minha autonomia. Ao refletir sobre tudo, percebi o quanto havia crescido. Aos 52 anos, redescobri a capacidade de me apaixonar, de viver emoções intensas, e, ao mesmo tempo, respeitar meus limites e cuidar de mim mesma. O que antes era tensão e conflito agora se transformava em harmonia e compreensão. Passamos tardes juntos, conversando sobre sonhos, lembranças e planos pequenos e grandes. Ríamos das bobagens do dia a dia, celebrávamos pequenas vitórias e aprendíamos a nos comunicar com sinceridade. Ele aprendeu meu ritmo, e eu aprendi a confiar que a intensidade não precisa consumir para ser maravilhosa. Uma tarde, enquanto sentados na varanda, senti um calor suave se espalhar pelo peito. Olhei para ele e sorri, e ele sorriu de volta, com aquele brilho nos olhos que me encantara desde o primeiro instante. Foi quando percebi: equilíbrio não é monotonia, nem ausência de paixão. É o estado em que podemos sentir tudo, plenamente, sem medo, sem culpa, sem pressão. E então, respirei fundo, sentindo gratidão. Gratidão por mim mesma, por minha coragem, e por ele, que soube respeitar e amar de maneira consciente. A vida me ensinou que ainda há espaço para o inesperado, para o encantamento, para o amor verdadeiro, e que a idade nunca é barreira para sentir profundamente. Agora, cada dia era vivido com intensidade consciente. Eu ainda me apaixonava, ainda me surpreendia, mas sem jamais esquecer de mim mesma. Havia liberdade, havia ternura, havia amor. E, nesse novo equilíbrio, eu descobri que a vida, mesmo depois dos 50, podia ser não apenas suportável, mas vibrante, emocionante e cheia de possibilidades. Fechei os olhos, sentindo o calor dele ao meu lado, e pensei: a paixão não precisa destruir, ela pode construir. A chama do desejo, agora, aquecia sem consumir, iluminava sem cegar, e eu finalmente podia abraçar cada instante com o coração aberto e a alma tranquila.